Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O meu nome é Vera e agora nós vamos iniciar mais uma live de revisão de língua inglesa. Nós estamos no capítulo 4, que diz respeito a New Technologies in Everyday Life. E nesta live nós vamos corrigir o volume 2, certo? Vocês já conversaram com o professor Rodrigo sobre trabalho, né? Sobre tecnologia e um pouquinho de gramática. E nós vamos então começar a revisão, a correção na atividade do Challenge Yourself, na sessão Challenge Yourself, Exercise 1, que está lá, né? E o comando do exercício 1 diz o seguinte: Which of the alternative is or which of the alternatives are correct? Então aqui ele sugere que pode ter uma ou mais alternativas. E aqui diz respeito ao quê? Ao uso do artigo indefinido. No inglês nós temos dois artigos, a e an, né? E muitas vezes nas escolas a gente aprende que a gente usa a na frente de substantivos que começam por uma consoante e an na frente de substantivos que começam por uma vogal. Não é assim? Às vezes você aprende dessa forma. Na verdade, a regra certa é pelo som que a palavra começa. Então, eu vou usar o a se a palavra que eu vou colocar esse artigo tiver som de consoante, e eu vou usar an se a palavra que vem na sequência tem o som de uma vogal, tá? Então, foi isso que vocês viram, né, com o professor Rodrigo. E aqui eu deixei alguns exemplos rápidos para a gente rever e voltar ali à atividade. Então, vocês viram, por exemplo, quando a gente tem palavras que começam com a letra H. Tem palavras que a gente vai usar a e tem palavras que a gente vai usar an. Então, quando esse H tiver o som de R, por exemplo, a horse, a hotel, a house. Olha lá, ó. Todos têm som de R. Quando tiver esse som, você vai usar o A na frente. Agora, se o H for mudo, né? A palavra começa com H que é mudo, mesmo sendo uma consoante, nesses três casos aqui, eles têm som de vogal. Então eu digo lá, an air, an hour, an honor, né? O primeiro ali significa herdeiro, herdeira. Então a gente fala heir, né? Por isso que eu vou falar an heir. Em seguida eu tenho hour. Eu não falo hour, eu falo hour. Então vou usar an hour. E aqui honor, honor no sentido de honra, né? An honor, ok? Vocês também viram algumas palavras com a letra U, a vogal U, né? Então, tem algumas, veja bem, então aquela regra de que eu uso an com palavras que começam por uma vogal, não é certa, é pelo som. Então, vejam bem, aqui, ó, eu vou usar o an, porque eu falo an umbrella, eu falo an uncle, an ugly man, né? Eu até junto, tá? Agora, aqui, o som do U nessas três palavras tem o som de U. Na aula do professor Rodrigo, ele diz o seguinte, que a palavra começa com J, tem o som de J, né? Eu já posso dar uma dica para vocês que quando esse U tem o som do U você. Se isso acontecer, você vai usar o A na frente. Então, você diz a unit, porque U começa com Y.
e é uma consoante, certo? Então, a unit, a university, a uniform. But, an umbrella, né? An uncle, an ugly man. Ok? Muito bem. Feito isso, a gente volta lá para a atividade 1, para o exercício 1. E diz lá, which of the alternatives is correct or which of the alternatives are correct? Vamos ver o primeiro lá. Está dito a uniform. It is correct. Because you say a uniform. Porque esse U tem som de U, lembra? Então, se ele tem esse som de U, você vai colocar A na frente. Em seguida, você tem a yellow car. Aqui é o som do Y. O Y é uma consoante. A yellow car. Na sequência, você tem I. Olha lá, ó. I é som de vogal. Então, eu uso NI. 08 lá, você tem an honest nurse. Tá certo, porque aquele H ali, ele é mudo. Eu não pronuncio ele, então tem o som honest, começa com o som da vogal. An honest nurse, né? Uma enfermeira honesta. Agora vamos ver lá. Heirs. Heirs. Então, se é heirs, plural, não pode ter o A na frente. Se fosse aqui sem o S, né? Aí sim, eu iria falar an heir. Lembram? An heir. E não a heir. E universities, está no plural. Se está no plural, não posso usar esse A na frente. E university tem o som de U. Então é an, né? Sorry, é a university. Ok? Então, lembrar também que esses artigos definidos, quando você usa o a ou o an na frente dos substantivos, isso significa que é um. Então, se você fala, for example, a pen, it corresponds to one pen. A book, one book. A uniform, one uniform. An apple, one apple. Então, é singular, tá? Né? Sempre usado com substantivos no singular. Ok? Certo? Então, aqui, as respostas certas seriam essas aqui. O1, O2, O4, O8. Ok? Right, people? Certinho aqui, né? Tranquilo. Vamos para o próximo agora. Agora a gente vai para o livro de atividades. Lá no livro de atividades, a gente vai fazer o exercício 1, 2 e o 3. Então, no number 1, tá lá o enunciado. Mark the alternative which contains nouns or noun phrases that can be used with the indefinite article an. Vamos ver quais que podem, os substantivos aqui, que podem ser usados com an. Então, vamos ver lá o primeiro. Umbrella. Eu falo an umbrella e eu falo an honest man. Então, letter A is correct. Vamos checar as outras. Letter B. Eu tenho lá honest man. An honest man. Mas eu tenho unicorn. Olha lá o som do U. Então, eu falo a unicorn. Então, essa alternativa não pode ser usada. Letter C. An umbrella, but a uniform. Então, também não pode ser, porque as duas têm que ser o uso do an. A university, pronto, já. And a huge apple. O que é huge apple? É uma maçã enorme. Então, not okay. Letter E. A humble man and a hilarious actor. Então, a única humble aqui significa humilde, né? E hilarious, hilário, engraçado. Então, a alternativa correta, number 1, letter A. Ok? Let's go to number 2.
Which alternative correctly completes the following sentence? Vamos ver qual das alternativas que foram dadas ali, da letra A à letra E, pode ser usada de forma adequada. Então, eu começo a frase dizendo: My teacher allow us to play soccer if we are not wearing soccer gear. Né? Soccer gear aqui significa o equipamento, o que você usa para jogar futebol. Então, a minha percepção é de que a minha professora, ela não deixa que a gente jogue futebol se a gente não tiver com tudo em ordem, com tudo que eu preciso para jogar o futebol. Então, vamos ver a primeira. Letter A. My teacher does allow us. No. My teacher not, não é possível, porque para fazer a negação aqui tá faltando o verbo, né? Ou auxiliar na frente. My teacher don't, it's not possible, because my teacher, né? If you replace teacher by a personal pronoun, se você substituir por um pronome pessoal, you are going to have he or she, right? If it is he or she, don't is not possible. But what about doesn't in letter D? Esse eu posso usar. Vamos ver como é que fica na frase. My teacher doesn't allow us, ela não permite que a gente jogue futebol if we are not wearing soccer gear. Se a gente não estiver usando, né, o equipamento lá de futebol. E a última, my teacher isn't allowed. Não, verbo to be aqui não pode ser usado. Então, a alternativa correta é letter D, doesn't. Good. Now, number 3. Lá no number 3, a gente tem um pequeno texto que fala The Paradox of Modern Life. O paradoxo da vida moderna. Qual será o paradoxo da vida moderna? É o que a gente vai descobrir agora, né? Então, diz o seguinte: We are now more wired than ever. Researchers from the University of Glasgow found that half of the study participants reported checking their email once an hour, while some individuals check up to 30 to 4 times an hour. An AOL study revealed that 59% of PDA, remember PDA, personal digital assistant, users check every single time an email arrives, and 83% check email every day on vacation. Então vamos ver lá, o começo, né? Nós agora estamos mais conectados do que nunca, aquele wired ali dessa ideia. Estamos mais conectados que nunca. Pesquisadores da Universidade de Glasgow. Você sabe onde é que fica Glasgow? Fica na Escócia. Já viu falar em Escócia? Já, né? Você tem lá na Europa a Inglaterra e quando você vai ao norte, você vai para a Escócia. A capital da Escócia não é Glasgow. A capital da Escócia é Edimburgo, ou Edimburgo no português. Mas Glasgow é a maior cidade da Escócia. Então, pesquisadores da Universidade aqui de Glasgow, o que eles descobriram? Eles descobriram que metade dos participantes de um estudo, né, relatou verificar, então essas pessoas relataram, verificar seus e-mails uma vez a cada hora. E, né, enquanto outros verificam de 30 a 40 vezes por hora. Que loucura é isso, né, gente? E um estudo da AOL, ali, aquela sigla, né, da American Online, revelou que 59% dos usuários de PDA, vocês lembram que a gente viu isso lá na aula passada? O PDA é tipo de um computador de mão, né? Eles checam toda vez que um e-mail chega. E 83% checa o e-mail todos os dias, até em feriados.
E você? Você também é meio maluquete, assim, pra checar e-mail, ficar checando e-mail toda hora, todo momento? Você checa teus e-mails no sábado, no domingo? Né? E aí, na segunda parte, diz o seguinte, I live and die in email. Ou seja, pessoa dorme e acorda vendo e-mail ali. E quem diz isso foi o gerente de... o gerente de... dessa IT, né? Que é Information Technology, o Christopher Post, ele que é lá de Camp Hill, PA, aquele PA ali é abreviatura para o estado de Pensilvânia, é um dos estados americanos. I found the PDA to be a double-edged sword. Sword é espada, tá? Mas aqui no inglês, double-edged sword corresponde à nossa faca de dois gumes, tá? Então, para ele, o PDA foi uma faca de dois gumes. It can certainly allow you to do a lot of more in any given day, né? Fato, né? Ele permite que você faça muito mais num determinado dia, né? But there's certainly a cost associated. Mas tem um custo para isso. I tend to lose on a lot of other experience. Ele costuma perder muito em outras experiências. Like when I should be paying attention at the dinner table. Quando de verdade ele deveria estar prestando atenção, era na mesa do jantar. Vocês também fazem isso? Fazem a refeição de vocês olhando, checando e-mail ali, o celular a toda hora? Será que não é legal nessa hora que a gente está com a família da gente, cada um parar de olhar celular e a gente começar a prestar atenção mais uns nos outros? Né? Eu acho que é uma ideia legal. You've got to take back control. E aí você tem que recuperar esse controle. Says Edward Hallowell. O Edward Hallowell ele é um médico e ele escreveu um livro chamado Crazy Busy, Overbooked, Overstretched and About to Snap. Crazy Busy significa muito ocupado, ocupado demais. E overbooked e overstretched, overbooked é no sentido de sobrecarregado. E overstretched é como se alguém te esticasse assim, se alguém pegasse a gente no braço, esticasse, né? Aquela tensão assim. And about to snap. Ó, snap your fingers, tá? Então, aqui no sentido, se você tá, então, ocupado demais, tá sobrecarregado, você tá tenso, e você tá pronto para estalar, pronto para se apressar, né? E aí ele diz, esse é o nome do livro dele. Ele diz que the great thing about modern life, que o melhor da vida moderna, is you can do so much, é que você pode fazer muita coisa, he says, ele diz. And the curse of modern life is you can do so much. E essa é a maldição da vida moderna. Que você pode fazer muita coisa. Não é verdade, gente? É verdade. A gente hoje se ocupa com tanta coisa ao mesmo tempo, né? A gente se acha capaz de ficar fazendo tanta coisa e a tecnologia nos ajuda um monte nisso. It's the new epidemic, Hallowell says. Essa é a nova epidemia. People joke about being crazy busy. As pessoas fazem piadas por serem muito ocupadas. Sometimes they brag about it. Às vezes elas se gabam disso, like being busy is a status symbol, como que ser ocupado fosse um símbolo de status. But they don't realize that it is as harmful for them as obesity or cigarette smoking. Mas as pessoas não percebem que isso pode ser tão prejudicial para essas pessoas do que como a obesidade, né? E o fumo de cigarros. Ok? Muito bem, baseado nesse texto, o que se pede aqui é o seguinte, a palavra great, ela é empregada com o mesmo sentido em the great thing about modern life is you can do so much. Então, a melhor coisa que se pode fazer na vida moderna, né,
é que você pode fazer muito. Então, eles querem que a gente procure esse significado desse great nessas frases aqui. Então, lá na letter A eu tenho We had a great time last Friday at the party. Nossa, eu tive um momento ótimo, né? Na última sexta-feira na festa. Pode ser essa. Letter B. The Great Wall of China was built between 220 and 206 before Christ. Não, aqui é grande, né? Aqui não é no sentido de muito bom, de ótimo. Então, letter B is not okay. Oh, great! That's all I need. More bills to pay. Aqui tá sendo meio sarcástico. Ah, ótimo! É tudo que eu preciso, contas para pagar. Então, não é o mesmo sentido da frase lá, tá? Letter D. He gave her a great deal of money. Aqui ele deu para ela uma grande quantidade de dinheiro. Então, não é o sentido da frase lá no enunciado. E letter E. Catherine the Great was Empress of Russia from 1762 to 1796. Aqui é Catarina a Grande, é um título que ela tem. Né? Ela foi imperatriz da Rússia de 1762 a 1796. Então, resposta certa aqui is letter A. Ok? Então, nessas atividades, vejam lá, o livro de atividade de vocês. Number 1, letter A. Number 2, letter D. And number 3, letter A. Ok? Nossa, gente, passou super rápido a nossa aula hoje, né? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam, né, como o professor Rodrigo falou. Vocês estão no ensino médio, já é interessante começar a pensar no que vocês vão fazer futuramente. E eu, se tivesse que dar um conselho para vocês, eu diria o seguinte: faça uma coisa que você goste, que você vá gostar. Porque se você gostar daquilo que você for fazer futuramente, você jamais vai achar que o trabalho vai ser um peso na tua vida. Eu, por exemplo, adoro. I love being a teacher. Eu adoro ser professora. E quando eu estou ensinando, quando eu estou dando uma aula, nossa, eu me realizo, porque é o que eu mais gosto de fazer. Compartilhar, né, um pouco do que eu sei com vocês. Espero que vocês fiquem bem. Thank you very much for your attention and see you. Bye, students. Take care. Stay home. Stay safe.